Nesta cidade presa de contrastes, as ruas pareciam desenhar uma tela onde se misturavam elementos de beleza e miséria. Arranha-céus modernos, majestosos e brilhando com vidro, erguiam-se orgulhosamente ao lado de antigos edifícios de concreto, desfigurados por anos de abandono. Os bairros nobres, com suas boutiques luxuosas, cafés elegantes e carros reluzentes, ficavam a poucos passos das áreas abandonadas, onde famílias inteiras viviam amontoadas em apartamentos apertados e dilapidados. As luzes da cidade, brilhantes e cintilantes, brilhavam intensamente à noite, mas mascaravam a escuridão que reinava nas ruas menos frequentadas. Amara cresceu neste mundo a duas velocidades, um universo onde a cor da pele e a origem social demarcavam fronteiras invisíveis, mas muito reais. A sua pele, negra profunda, evocava as raízes ancestrais de um povo que suportou as correntes, a exploração e a violência do passado. Os seus antepassados, gerações de mulheres e homens arrancados das suas terras, atravessaram oceanos tumultuosos, carregaram seu sofrimento sobre os ombros como um fardo pesado e silencioso e sobreviveram ao ódio, à injustiça e à opressão. Cada pigmento da sua pele contava uma história de resistência, sobrevivência e resiliência. Ela ainda não sabia, mas Amara carregava consigo um legado de dignidade e coragem. Apesar deste mundo por vezes sombrio, Amara era uma criança alegre, um raio de sol num ambiente muitas vezes frio e hostil. Ela possuía uma inocência luminosa, uma rara capacidade de ver o bem nos outros, mesmo naqueles que pareciam ter perdido tudo. Ela observou o mundo ao seu redor com uma curiosidade gentil e um coração generoso. Onde outros teriam visto a miséria, Amara viu almas em busca de calor e amor. Cada ato de bondade que ela oferecia, por menor que fosse, era uma resposta à frieza de um mundo que ela ainda não entendia completamente, mas ansiava por mudar. Ela morava com a mãe, a dama, uma mulher forte, mas marcada pelas lutas da vida. Seus dias aconteciam em um pequeno apartamento localizado em um bairro operário, um lugar modesto, mas animado, onde nos apoiávamos. As paredes estavam pintadas de uma cor desbotada, os móveis eram velhos e desgastados, mas havia um amor imensurável que reinava nesta casa. Todas as noites, a dama voltava do trabalho cansada, com os braços cheios de roupas lavadas e passadas para seus empregadores em uma lavanderia local. Mas, embora exausta, sempre encontrava tempo para sorrir para a filha, para ouvi-la, para confortá-la. O futuro era incerto, mas havia uma promessa tácita entre eles. Eles sempre apoiariam um ao outro, não importa o que acontecesse. Amara passava os dias na escola, lugar onde alimentava seus sonhos de um futuro melhor. Ela sonhava com um mundo onde a cor da pele não fosse mais um critério para determinar o valor de uma pessoa. Ela sonhava com um mundo onde você pudesse oferecer um sorriso, uma refeição ou uma mão estendida sem medo de ser julgado. Todas as manhãs, ao vestir o uniforme escolar, ela sentia que carregava um sonho, uma missão secreta. Mudar as coisas, mesmo que fosse só para uma pessoa, mesmo que essa mudança tivesse que começar nas pequenas ações do dia a dia. A poucos quarteirões da casa de Amara, um homem sentava-se debaixo de uma árvore todas as manhãs, seu único abrigo contra o vento gelado e os olhares indiferentes. Samuel. Ele não era um estranho na cidade, mas era aquele evitado. O seu rosto, desgastado pelos anos e pela dureza da vida, trazia as marcas de uma existência difícil, marcada pela pobreza, pela solidão e pelo abandono. Suas roupas estavam rasgadas, suas mãos calejadas, mas seus olhos estavam vivos, alertas, quase furtivos, como se ele estivesse constantemente examinando um horizonte invisível, procurando algo que talvez nunca encontrasse. Todos os dias ele ficava ali sentado, à sombra daquela árvore solitária, à espera das poucas moedas atiradas pelos transeuntes apressados ou das sobras deixadas por aqueles que tinham um coração grande o suficiente para lhe oferecer um pouco das suas riquezas. O vento soprava frequentemente frio nesta época do ano. As folhas das árvores dançavam no ar, mas Samuel permanecia ali, implacável, como uma silhueta congelada num cenário que ele aceitara, sem ilusões. Pelos olhos de Amara, ele se tornou um personagem que simbolizava a realidade que muitos preferiam ignorar. A dos esquecidos, dos invisíveis, dos deixados para trás. E, no entanto, apesar desta imagem de solidão, Samuel não era apenas um sem-abrigo. Ele era um homem, um ser humano, com uma história, sonhos e feridas. Amara sabia disso. Ela o via quase todos os dias, observando discretamente, com o coração apertado a cada encontro. Algo nele a perturbaba profundamente.
Não foi pena o que ela sentiu, mas uma espécie de tristeza silenciosa, uma empatia instintiva que a levou a querer agir. Amara sentiu que aquele velho não estava ali por acaso. Fazia parte do seu mundo, do seu cotidiano, tal como os edifícios, as árvores e os transeuntes. Era uma faceta da cidade que não podia ser ignorada, mas que, no entanto, todos optaram por ignorar. Uma tarde, ao voltar da escola, Amara notou-o. Desta vez ele parecia não ter comido. Os outros transeuntes se aglomeraram sem sequer olhar para ele. O coração de Amara afundou. Ela não tinha nenhum motivo específico, nenhum plano definido. Ela só tinha a intuição e uma grande vontade de compartilhar um pouco do que tinha, esse pouco que parecia uma montanha comparado ao que ela não tinha. Ao sair da pequena mercearia para onde a mãe a mandara, Amara segurava um sanduíche, que pretendia devorar no lanche. Mas ao ver Samuel, um leve movimento ocorreu dentro dela. Um impulso espontâneo e natural. Sem pensar mais, ela se aproximou, com passos hesitantes, mas determinados. Ela estendeu o sanduíche para ele e com voz suave perguntou-lhe: "Você está com fome, senhor?" Samuel a encarou por um momento, como se essa pergunta viesse de outra época, de outra realidade. Seus olhos se suavizaram, um brilho de espanto e gratidão cruzou seu rosto marcado pelo sofrimento. Ele balançou a cabeça lentamente, como se realmente não quisesse aceitar a oferta de uma garotinha que provavelmente considerava apenas uma transeunte. Mas ele ainda murmurou um agradecimento, tão fraco que o ar pareceu absorvê-lo. Amara não hesitou. Com incrível gentileza, ela respondeu: "Vou buscar algo para você comer amanhã." Não havia nada de pensativo em suas palavras, nada de calculado. Foi uma promessa incondicional, um juramento de infância. Sem se virar, ela se afastou, com a mente ocupada por esta imagem. Um homem solitário que raramente comia, cuja alma parecia perdida pela espera nas sombras. Mas, naquela noite, ela sabia que faria o que fosse necessário para iluminar um pouco daquela escuridão. E todos os dias, a partir daquele momento, ela traria um pouco de calor e esperança à sua vida, num gesto de revolta silenciosa contra a indiferença do mundo que o rodeava. A cada dia, um pouco mais, ela entendia que a gentileza, mesmo a menor, poderia trazer de volta a vida onde tudo parecia congelado na dureza do dia a dia. No dia seguinte, ao voltar da escola, Amara sentiu uma estranha tensão no ar, como um pressentimento que a fez acelerar o passo. As sirenes da polícia, uivantes e estridentes, rasgavam a tranquilidade habitual do seu bairro. Era como se o próprio vento tivesse sido apanhado pela tempestade. Um carro patrulha, com as luzes piscando em um ritmo frenético, estacionou bem em frente ao prédio onde ela morava. Seu coração afundou instantaneamente, uma estranha preocupação tomou conta dela, um medo sem nome que parecia surgir do nada. Isso não era normal. Nada tão violento aconteceu aqui. Ela parou, com os olhos arregalados, observando os dois policiais parados perto da porta de seu apartamento. Um deles, um homem de rosto marcado pela idade e pela experiência, falou em voz baixa e calma com a mãe de um vizinho. A outra, uma mulher, esquadrinhou a entrada do prédio, visivelmente tensa. Amara sentiu o suor escorrendo pela testa enquanto avançava lentamente, com passos incertos e o estômago embrulhado de ansiedade. Por que eles estavam lá? O que estava acontecendo? Ela ainda não tinha uma resposta, mas aos poucos uma certeza foi se formando. Algo sério estava acontecendo. Quando ela se aproximou, um dos policiais de repente virou a cabeça em sua direção. Ele olhou para ela por um momento, como se medisse a distância entre eles, antes de quebrar o silêncio com uma voz fria e autoritária. "Você é filha da senhora Adama, não é?" Ele perguntou, com uma expressão dura e as sobrancelhas franzidas. Amara sentiu, a náusea crescendo dentro dela com a força da situação. "Sim, sou eu. O que está acontecendo, senhor?" Ela respondeu com uma voz que traía a preocupação que crescia dentro dela. Ela mal havia terminado a frase quando a outra agente, uma mulher mais jovem, também se apresentou. Seus olhos eram penetrantes, quase acusatórios, e seu olhar pousou em Amara com uma intensidade que fez a menina estremecer. "Recebemos uma denúncia", explicou a mulher com uma voz que ela queria implacável. "Você dá refeições para um morador de rua. É perigoso e pode ser contra a lei. Esse tipo de gesto chama a atenção e precisamos saber por que você está se comportando dessa maneira." Amara sentiu uma onda de calor subindo por seu rosto.
Seus pensamentos estavam acelerados e um pânico surdo invadiu sua mente. Ela não tinha feito nenhum mal. Porque a polícia achou que o que ela estava fazendo era perigoso. Porque um ato de bondade pode ser percebido como uma ameaça. As palavras passavam por sua cabeça, mas ela não conseguia encontrar as palavras certas para explicar. Ela não entendeu. Porque consideraram um simples sanduíche, uma maçã, um ato suspeito. Porque a generosidade e a compaixão se tornaram comportamentos repreensíveis neste mundo que às vezes parecia inverter os valores mais simples. Ela não teve tempo de responder, surpresa, impressionada com a velocidade do interrogatório. A polícia não pareceu acreditar nem por um momento que as suas ações fossem motivadas por um simples desejo de fazer o bem. Não compreenderam a pureza do seu gesto, nem a bondade de uma criança que apenas seguia o seu coração. O simples ato de alimentar um homem já destroçado pela vida, parecia ser visto como um ato desviante, como se houvesse algo de errado com a humanidade desse ato. Enquanto sua mente corria, seu olhar se voltou para a mãe, que acabará de chegar, atrasada como sempre, com a bolsa ainda no ombro e o uniforme de trabalho, ainda encharcado de cheiro de sabão e detergente. A dama, que havia experimentado a dureza do mundo com sua parcela de sofrimento e injustiça, correu ao ver a polícia. O rosto da jovem congelou imediatamente e um brilho de terror brilhou em seus olhos. Ela sabia que as autoridades nunca viam com bons olhos gestos de bondade, especialmente quando vinham de pessoas como elas, pessoas da base da escala social, os invisíveis. O que está acontecendo aqui? A dama perguntou com uma voz trêmula, mas firme, uma mistura de medo e raiva. O agente, que parecia ser o mais velho, olhou para ela com frieza antes de responder. Sua filha alimentou um morador de rua, senhora. Ele fez uma pausa, como se o inconcebível se impusesse a ele, e continuou. Esse é um comportamento que pode levar a problemas. Temos que verificar. Amara olhou para a mãe, com o coração afundando cada vez mais. Ela sabia que a dama reagiria. Mas naquele momento, a ansiedade tomou conta dela, esse medo visceral de que estivessem presos em uma situação da qual seria impossível escapar. Porque sempre tiveram que ser julgados, condenados antes mesmo de serem ouvidos. Porque pessoas como eles, como Samuel, nunca tiveram o direito à compreensão. A dama, embora furioso, tentou manter a calma. Ela explicou que a filha queria simplesmente ajudar, que não houve intenção maliciosa, que foi um gesto de pura humanidade. Mas suas palavras encontraram uma parede de frieza. A polícia não ouviu. Eles só ouviam o que queriam ouvir. Um ato de generosidade, um sanduíche dado a um homem que não tinha nada, um ato muito simples, tornou-se um crime aos olhos deles. O bairro, já atormentado por longas tensões entre autoridades e moradores, não era um local onde a polícia fosse recebida de braços abertos. As relações entre a polícia e a população eram marcadas pela desconfiança, pelo ressentimento e pela injustiça. As autoridades, omnipresentes, mas raramente benevolentes, procuravam sempre uma razão para perturbar a frágil paz do setor. E esta situação, que consideraram estranha, agravou um clima de suspeita já pesado. A polícia, no seu hábito de considerar qualquer coisa fora do comum como suspeita, interpretou este gesto de bondade como uma provocação. Um pequeno gesto de generosidade tornou-se uma fonte de perigo, um apelo à intervenção. Eles não entendiam que uma criança ainda podia ver o mundo através de olhos inocentes, que um simples gesto poderia ser um ato de pura bondade. A dama, lutando contra a própria raiva, tentou acalmar a situação, mas a polícia não quis entender. Suas mentes já estavam decididas. A imagem da jovem alimentando um sem-abrigo, um homem rejeitado pela sociedade, tornou-se um pretexto para intimidá-los, para lhes lembrar que o seu lugar, como seres marginalizados, era não interferir na ordem estabelecida. A situação complicou-se ainda mais quando um dos policiais, após vistoriar o local, percebeu que Samuel, como era seu hábito todas as noites, havia desaparecido. O sem-teto havia desaparecido na rua escura, misturando-se ao anonimato da noite. Isso deixou a polícia perturbada. Eles não tinham provas físicas, nem testemunhas diretas. Samuel, embora estivesse no centro do caso, estava agora fora de alcance. Mas esta ausência apenas alimentou a ideia de que havia algo mais sombrio, algo mais misterioso por trás deste gesto. Para eles, isto confirmou as suas suspeitas. Deve haver uma razão oculta, uma intenção obscura por trás do acto de generosidade de Amara. Na manhã seguinte,
a investigação tomou um rumo mais sério. O caso estava agora fora de controle, uma espiral incontrolável de acusações e mal-entendidos. A polícia, incapaz de provar nada de concreto, decidiu iniciar uma investigação oficial. Amara e sua mãe foram convocadas à delegacia para prestar depoimento. Amara, embora jovem e inocente, tornou-se o centro desta absurda investigação. Todo o peso de uma sociedade que não compreendia nem a pobreza, nem a compaixão, nem os atos de bondade recaiu sobre ela. Este simples ato, alimentar um sem-abrigo, de repente assumiu proporções perturbadoras. O olhar da sociedade, que ela mal percebia, estava agora voltado para ela. Ela era vista como uma criança que perturbou a ordem natural das coisas, uma criança que, através do seu ato de generosidade, quebrou uma norma que lhe foi imposta sem que ela tivesse plena consciência disso. Na audiência, o caso pareceu cair no ridículo. As acusações contra Mara e sua mãe eram tão vagas quanto infundadas. Não houve nenhuma evidência de malícia, nenhuma intenção criminosa, apenas um ato humano, puro em sua intenção. Porém, a presença da polícia, a angústia palpável da mãe, o clima tenso da audiência, tudo isso marcou profundamente a Mara. Sentia-se ao mesmo tempo testemunha e vítima de um sistema que já não sabia reconhecer a simplicidade do bem. O juiz, embora cético e visivelmente constrangido com o rumo do caso, teve que seguir o procedimento. A máquina judicial foi acionada, quase indiferente ao absurdo da situação. A história tornou-se um ponto de discussão para os meios de comunicação locais, que, longe de tentarem compreender, alimentaram uma narrativa distorcida e desdenhosa sobre a pobreza e a desigualdade, estigmatizando os mais vulneráveis e as suas ações. As câmeras focaram em Amara e sua mãe, mas nenhuma das lentes procurou ver a beleza do gesto. Os jornalistas, demasiado felizes para aproveitar tal acontecimento, procuravam apenas o sensacionalismo, amplificando a confusão, alimentando o medo do desconhecido. Para eles, não era uma história de solidariedade, mas uma história a ser escandalizada, a ser transformada num debate sobre segurança, ordem pública, norma. Aos olhos deles, Amara tornou-se uma figura desviante, um exemplo do que não se deve fazer. E então, como um raio rompendo uma noite escura, ocorreu uma reviravolta inesperada. Samuel, o morador de rua, apareceu certa manhã no tribunal, com o corpo magro, mas com a voz forte e cheia de dignidade. Ele não foi forçado a se render, ninguém o pressionou a testemunhar. Ele veio sozinho, guiado pelo reconhecimento e pela verdade. Ao entrar na sala foi recebido por olhares curiosos, mas não se deixou intimidar. Ele se virou para o juiz, de cabeça erguida, e começou a falar. Ele contou a história dele, a desse anjinho que ele conheceu na rua, Amara. Ele falou dela com uma gentileza que contrastava com a frieza do lugar. Explicou como, todos os dias, esta menina, sem segundas intenções ou julgamentos, se aproximava dele, oferecendo-lhe um pouco de pão, um pouco de calor no mundo que o rejeitava. Samuel contou como, em cada reunião, Amara não só fazia o gesto de lhe dar comida, mas também de lhe dar um pouco de dignidade, um pouco de respeito. Ela nunca olhou para mim como se eu não valesse nada, disse ele, com a voz quebrada, mas firme. Ela olhou para mim como um homem. A corte congelou por um momento, como se o tempo tivesse parado. Pela primeira vez desde o início deste procedimento absurdo, os olhos de juízes, policiais e advogados estavam voltados para a humanidade da situação. Samuel, com a sua presença, com as suas palavras, conseguiu derrubar o muro de suspeita e incompreensão que cercava o caso. A generosidade de Amara já não era um ato suspeito, mas um ato puro, de preciosa raridade. A sua verdade era a da bondade humana, simples mas irrefutável. Quando o julgamento terminou, apesar de tudo, a injustiça começou lentamente a dissipar-se. O gesto de Amara, embora incompreendido por alguns, finalmente ressoou como um símbolo do que havia de mais puro na humanidade, a generosidade altruísta. Este gesto que, aos olhos da polícia e de alguns membros da sociedade, quase foi criminalizado, foi na realidade um acto de rebelião suave contra um sistema que muitas vezes esqueceu os mais vulneráveis. Daquele dia em diante, uma estranha sensação de alívio percorreu Amara. Ela ainda era uma criança, mas agora sabia que tinha conseguido iluminar uma verdade universal. No mundo onde a indiferença se tornou a norma, mesmo as mais pequenas ações podem ser atos de revolução. Amara, embora não o procurasse, tornou-se um símbolo.
Ela não era mais apenas uma garotinha de um bairro de classe trabalhadora. Ela foi o emblema de uma resistência silenciosa contra as injustiças mais sutis, aquelas que passam despercebidas no dia a dia, mas que, quando trazidas à luz, mudam para sempre a percepção de quem as vê. Os moradores do bairro também mudaram de opinião. Amara já não era uma criança como as outras. Ela havia se tornado um exemplo, um modelo do que deveria ser preservado num mundo onde a bondade estava se tornando uma exceção. Ela não era mais invisível. Ela tornou-se um farol de esperança numa cidade sufocada pelo medo e pela indiferença.